A revelação que nós encontramos em Cristo Jesus é muito superior a qualquer outra revelação que se ponha entre nós e Deus. É isso que nós encontramos no texto de Hebreus capítulo 1, nos seus primeiros versículos, em 5 claras oposições. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. O primeiro versículo cria uma relação de antagonismo entre o Antigo e o Novo Testamento, ao afirmar que em Cristo temos uma revelação superior à que havia nos tempos veterotestamentários. É importante lembrar que o autor estava escrevendo para israelitas que tinham vasto e profundo conhecimento do Antigo Testamento. Tanto é assim que o principal pecado que o autor de Hebreus tenta resolver ao longo da carta é o desejo de criar uma mistura, um sincretismo entre cristianismo e judaísmo. Os destinatários da carta não estavam tentando abandonar definitivamente o cristianismo para voltar ao judaísmo, mas sim criar uma terceira via que misturasse as duas religiões. Por isso, logo de saída, o autor mostra que não faz sentido algum retornar aos rituais do judaísmo, uma vez que havia algo superior no cristianismo. Justamente a revelação de Jesus e o fato de que Deus passou a falar por meio de Cristo. Para embasar o seu argumento, o autor de Hebreus começa estabelecendo 5 oposições e as apresenta nos versículos 1 e 2. Seu primeiro objetivo é mostrar que Jesus é uma revelação superior ao Antigo Testamento. Primeiro, ele diz que a revelação inicial se deu em um tempo diferente, antigamente, isto é, no passado, e contrapõe esse fato à revelação de Cristo, nesses últimos dias. Expressão de sentido escatológico relacionado ao que Deus estava construindo no mundo. A ideia de outro tempo não é simplesmente histórica, mas é revelacional e redentiva. A ideia é que houve outro momento na história da revelação e da redenção em que Deus falou de um modo inicial, que aí é o Antigo Testamento, e posteriormente Deus avançou para os últimos dias e em Cristo apresentou o clímax de sua revelação. Assim, voltar para o judaísmo seria desprezar essa realidade. Nós recebemos a lei de Moisés como um instrumento didático e histórico, mas nunca normativo. Há verdades históricas no Antigo Testamento que revelam os primórdios da nossa fé e da atuação de Deus no mundo, assim como há princípios que podemos aplicar didaticamente aos crentes da Nova Aliança. Porém, não estamos mais sujeitos às normas daquela revelação. Nós não sacrificamos mais, não temos de seguir regras sacerdotais e não nos sujeitamos a tudo que está na lei mosaica, porque não somos o povo judeu. A revelação que damos ouvidos em nível normativo é a que nos foi dada nos últimos dias, em Cristo Jesus. Hoje, temos contato direto com Cristo e por isso somos capazes de encontrar um novo momento naquilo que Deus quer nos falar. Voltar aos rituais do judaísmo seria abandonar o progresso do que o Senhor tinha a nos dizer e ficar preso a momentos em que Deus ainda falava por meio de sombras e rudimentos. O segundo contraste que o autor de Hebreus faz tem a ver com a quantidade. Ele diz que antigamente Deus falou muitas vezes, mas que agora falou pelo Filho. As mensagens proféticas do Antigo Testamento eram parciais, fragmentadas, porque sempre traziam revelações que iam se construindo e se adicionando até evidenciar a figura de Jesus. Um exemplo é o episódio da queda do homem em Gênesis 3. A promessa divina de que da descendência da mulher viria alguém que pisaria na cabeça da serpente, o chamado proto-evangelho, era tudo o que as primeiras pessoas tinham. Hoje, diante da revelação maior a que temos acesso, fica mais fácil ler de trás para frente e compreender a que Deus se referia ali. Era uma alusão a Jesus Cristo. Mas as primeiras populações não tinham como saber, apenas possuíam uma ideia vaga. Com o tempo, Deus falou mais vezes, somando mais e mais informações à revelação. Veio o Pentateuco, vieram os profetas, vieram os livros históricos, e a cada nova peça do quebra-cabeça, mais era revelado a respeito de Cristo. Hoje, nós temos uma revelação completa e definitiva. O próprio Jesus representa a imagem da vontade de Deus para nós. Portanto, o autor de Hebreus diz que voltar para os rituais do judaísmo não fazia sentido, porque era se apegar a uma revelação parcial quando já havia a revelação total em Cristo. Quando o Messias encarna, temos a coisa em si, em comparação com a sombra do Antigo Testamento. Voltar atrás era se apegar aos pequenos vislumbres de revelação e ignorar o auge da gloriosa majestade do que Deus tinha a nos dizer. Em terceiro lugar, o autor de Hebreus fala sobre as formas de revelação, de muitas maneiras, em contraste com, novamente, pelo Filho. Deus sempre foi criativo e nos apresentou sua revelação de modos muito diversos. Profetas, sonhos e visões, nuvens, com o dedo escrevendo em rocha, por algodões secos, por urim e tumim, como a gente já falou. No entanto, diz o autor de Hebreus que Deus nos fala hoje por meio do Filho. Existe alguma polêmica sobre se esse contraste nega a possibilidade de revelações modernas por meio de sonhos e profecias, mas não parece ser o foco do contraste aqui. Teólogos que defendem o fim das revelações espirituais além da Bíblia argumentam que se os vários modos de revelação eram típicos da antiga aliança, então na nova aliança teríamos uma única e final revelação de Cristo e por meio de Cristo, em sua palavra, nada mais. Independentemente do que se acredite, esta é possivelmente uma extrapolação dessa passagem. Mesmo assim,
há algo de verdadeiro nisso. Toda e qualquer comunicação presente de Deus está concentrada na pessoa de Jesus, enviado como o ápice da revelação de Cristo, de modo único. Como cristãos, não deveríamos viver curiosos por outros tipos de revelação em busca de profetas que apresentem o invisível ou de visões que revelem mistérios divinos. Se essas manifestações se encerraram no período dos apóstolos, é tema para outros textos bíblicos, não deste. Mas certamente há algo aqui sobre o perigo de buscar modos diversificados de revelação em detrimento daquilo que é o auge da revelação de Deus, seu Filho, como apresentado no Novo Testamento. A quarta oposição, presente nos versículos iniciais de Hebreus, tem relação com o destinatário. O texto diz que na época do Antigo Testamento, Deus falou para outras pessoas, aos pais. Agora, diz o texto, ele nos falou. Isto é, passou sua mensagem diretamente a nós. O Antigo Testamento foi dado principalmente ao povo judeu. Quando lemos os primeiros 39 livros da Bíblia, nós temos de ler lembrando que Deus está falando com os judeus. Não podemos simplesmente aplicar tudo à nossa vida de modo apressado, mas devemos nos desgastar em um esforço interpretativo, didático, aplicando à nossa vida informações dirigidas primariamente ao povo de Israel. O caminho é fazermos certas equivalências, encontrando princípios didáticos que nos permitam entender se determinado preceito ou fato se aplica a nós, hoje, na Nova Aliança. Jesus e Paulo fizeram isso. Paulo, por exemplo, argumenta sobre o salário do pastor a partir de leis veterotestamentárias relacionadas aos animais. O que ele faz é encontrar princípios, lições, equivalências entre o Antigo Testamento e o ambiente em que ele vivia como cristão naquele momento. A revelação do Antigo Testamento é muito mais localizada que a do Novo, e isso gera desafios na leitura veterotestamentária. Não podemos ler os primeiros 39 livros da Escritura como se contivessem ordens diretas o tempo inteiro. Se o fizéssemos, viraríamos todos de forma bélica, construiríamos uma cidade-estado e teríamos um exército santo, como o povo de Israel tinha. Mas nós não temos uma cidade santa, uma raça definida, uma força de exército, nem um rei que representa o Messias. Nós somos um povo, vindo de todo povo, toda tribo, toda língua e toda nação. Somos uma variedade de grupos e por isso, na revelação que encontramos em Jesus, encontramos algo que nos fala diretamente. Ela é a revelação mais acessível, direta e normativa, e por isso, quando o homem rejeita as revelações que há em Cristo Jesus para voltar a rituais e práticas do judaísmo, está rejeitando a mensagem que Deus entregou para ser mais próxima do povo não judeu, para ser mais próxima de nós. Em quinto lugar, o texto de Hebreus diz que a revelação se deu por meio de outros mensageiros. O autor afirma que Deus nos falou pelos profetas. E no versículo 2, complementa que nos dias de então nos falou pelo Filho. Encontramos então tudo o que foi falado por meio dos profetas, apresentado de forma mais profunda pela pessoa de Jesus. Raymond Brown escreveu que Ezequiel conseguiu retratar a glória de Deus, mas foi Cristo quem a refletiu. Isaías conseguiu expor a natureza de Deus como santa, justa e misericordiosa, mas foi Cristo quem manifestou essa santidade, justiça e misericórdia. Jeremias descreveu o poder de Deus, mas foi Cristo quem encarnou e nos mostrou esse poder, porque ele não era simplesmente um mensageiro, era a própria mensagem encarnada. Os profetas tiveram um vislumbre de uma promessa, mas Cristo era a própria manifestação daquilo que eles tanto apontaram. Hebreus 11 fala que hoje recebemos revelação muito maior que qualquer uma do Antigo Testamento. Moisés, que falava com Deus face a face, morreu sem ver a promessa. Promessa essa que temos acesso. Aqueles indivíduos viveram de olho na esperança de que algo acontecesse. Hoje, nós já sabemos o que aconteceu. Já tivemos a revelação da promessa. Cristo já veio, levou nossos pecados e morreu. E isso foi amplamente visto, escrito, guardado como testemunho e repassado a nós pelas Escrituras. Nós não precisamos ter fé em algo que vai acontecer, simplesmente recebemos a informação de que algo já aconteceu. Só nos cabe receber esse dado da realidade e aceitá-lo como fato, diferente dos judeus que viviam olhando para o futuro na esperança de que aquilo que lhes era prometido realmente acontecesse. Cristo é, portanto, aquele que manifesta o resplendor da glória de Deus. O autor de Hebreus faz tal afirmação porque está preocupado com cristãos que ainda não tinham entendido que Jesus era maior que tudo e a revelação final do Antigo Testamento. Buscar outra fonte de revelação seria abandonar o que Deus apresentou como sendo o que há de maior, de mais claro, mais próximo, atual e verdadeiro na comunicação com ele. Por quê? Porque Deus nos falou pelo Filho. Essa realidade deveria gerar um senso de cautela. Quando qualquer pessoa surgir tentando se apresentar como voz de Deus para a sua vida, com jeito de falar impostado, pondo a mão em seu ombro, lhe passando uma suposta mensagem do Senhor, é preciso ter muito cuidado. Também é preciso ter cautela quando qualquer líder eclesiástico tentar insinuar que ele pode pensar por você, tornando-se o único ponto de contato intelectual com Deus, uma vez que você não pode entender a Bíblia se não for
por meio dele. Tenha cautela com qualquer um que tente se colocar entre você e o conhecimento do Senhor. Evidentemente, todos temos líderes e mestres, uma grande quantidade de pessoas que nos ensinam a respeito de Deus. O que não podemos ter são pessoas que tentam roubar o papel da revelação divina. Há muitas pessoas estudadas, cheias de retórica, que tentam nos convencer e acabam lançando sobre nós um clima de seita. Muitas vezes acabam nos convencendo de que, se sairmos de suas instituições, nunca aprenderemos sobre Deus de fato, porque só ali a bênção do Senhor se manifesta. Com isso, você começa a acreditar que só naquele local é possível ouvir Deus e aprender sobre ele. Mas é importante destacar que, biblicamente, você aprende de Deus em Jesus Cristo, na palavra. Ela está próxima, perto do coração, para que Deus fale conosco e nos instrua. Você tem ajudantes e orientadores, mas não intermediários. Você tem líderes e mestres, mas não barreiras entre a sua oração e Deus. Os líderes têm como papel ajudar, incentivar e mostrar o caminho das pedras, nunca o impedir de ir diretamente à palavra e aprender de Deus por meio dela. É o que acontece, por exemplo, em certos ambientes do catolicismo romano ou do neopentecostalismo, nos quais, se você começar a questionar algo sobre suas crenças, está fora da visão. Nesses locais, tentar entender é ir contra a liderança. E isso é como ir contra o próprio Senhor. Com isso vem o medo de pensar, de questionar, de entender a palavra, e cria-se inclusive medo de Deus. É inegável que há uma tendência em abaixar a cabeça para lideranças que se vendem como o único contato entre Deus e os homens, pois esse é um meio de prender vidas mediante submissão moral e intelectual. O fato é que Cristo é o auge da revelação, e quando encontramos nele nossa revelação maior, encontramos o caminho para nos libertarmos de cada um que tenta se vender como um Cristo pessoal. O vídeo de hoje é baseado no primeiro capítulo de A Superioridade de Cristo para quem está preso em coisas menores, a mensagem de Hebreus, volume 1, que você pode encontrar lá na editora do Dois Dedos de Teologia. Se você quiser conhecer mais o livro de Hebreus, de uma perspectiva expositiva, tenho certeza que esse material vai ser bênção para a sua vida. O link para ter acesso vai estar aqui na descrição.